atenção que tem um modelo rodando no Brasil que os políticos sempre quiseram pôr em prática e nunca conseguiram, só depois de 2003 que foi possível, graças à herança do Plano Real. E por que antes, quando não tinha a dureza macroeconômica, não era possível? Até porque tem pessoas aqui do antes. É que na época havia uma restrição externa muito forte, que a partir de 2003 não existe mais no sentido que havia antes. Então, hoje, houve para 2003 em diante, duas pré-condições: foi arrumar a casa do ponto de vista macroeconômico e ter um quadro externo bastante favorável, coisa que talvez nunca tivesse acontecido antes com essa força. Se os governantes do passado estivessem aqui hoje, vivos, alguns já morreram, eles iam dizer: puxa vida, eu entrei no governo na hora errada, devia ter entrado em 2003. Eu queria te chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que eu acho que não é muito discutida, que existe claramente esse modelo operando desde 2003 e o governo empenhado em que ele opere. Porque é muito bom você aumentar o consumo das pessoas e com isso ganhar votos, né? Então é muito simples a história. Diante daquele quadro que começava a ficar cada vez mais claro a partir de 2003, bastaria acionar a operação que a economia reagiria, os investimentos viriam e a economia cresceria para sempre. Essa era a ideia que havia lá. Infelizmente, o que nós temos hoje, para mim o maior problema está no começo da próxima frase, é a estagnação da taxa de investimento, a queda do crescimento do PIB, que se imaginava que podia ser bem mais alto e hoje é bem mais baixo do que se imaginava, e a derrocada da indústria. Estou usando a palavra forte, derrocada, porque, de fato, a indústria é o grande perdedor dessa história do modelo do consumo. Só para mostrar para vocês que, no auge da fase Lula, o PIB, em média, crescia a 4,8% ao ano. Era isso que se imaginava que nós poderíamos estar crescendo hoje. Era esses 4,8%. O drama, quando eu falo queda no crescimento do PIB, da fase Dilma, é os 2% de 2011, 2013, e quando você tem pessoas estimando o crescimento do produto potencial no Brasil, dificilmente você encontra alguém estimando algo diferente da faixa de 1,5% a 2% ao ano. Quer dizer, no fundo é isso. Imaginou que podia crescer, falando em português bem claro, que esse modelo traria durante muito tempo um crescimento da ordem de 5% ao ano. Na realidade está hoje está entre 1% e 2%, algo aí no meio, ninguém sabe direito. E aí é que eu digo que é a frustração com tal modelo de consumo. Uma outra coisa interessante que esse gráfico mostra, primeiro é aquilo que eu falei, a estagnação da taxa de investimento. Então você tem a taxa de investimento de 2011 até hoje, na média, está dando 18,2% do PIB, em torno da qual ela vem girando. Quer dizer, o governo falava que, há pouco tempo ele falava, que eu conseguia aumentar essa taxa para algo acima de 20% do PIB, quem sabe até 25% do PIB, porque isso permitiria a economia crescer a 7%, 6%. Na realidade, ela está estagnada. Esse, para mim, é o grande sintoma do problema do fazer água, é a estagnação da taxa de investimento. Até porque ela veio antes da queda ou da estagnação da taxa de poupança. Quer dizer, no fundo é o seguinte: o Brasil, se o modelo é pró-consumo, ele é anti-poupança, óbvio, por definição. Então, ele sempre teria poupança interna baixa. E a ideia, óbvia, era que um quadro de liquidez internacional elevado, lado externo muito favorável, você iria naturalmente absorver poupança externa, coisa que no passado nunca ninguém conseguiu direito, a não ser em crise, né? Mas aqui, numa boa, vamos dizer assim, e de fato, se vocês olharem, a taxa de poupança externa, que é essa linha vermelha e grossa, ela aumentou de algo, o diferencial dela, do ponto mais baixo aqui até o ponto mais alto, é da ordem de 10 pontos de percentagem do PIB. Quer dizer, houve um gigantesco aumento na absorção de poupança externa, ainda que a gente saiba
que nós estamos atingindo limites, que é algo ao redor entre 4% e 5% do PIB, que está medido no eixo do lado esquerdo. Quer dizer, então, vamos dizer assim, a plenitude, o auge do modelo de crescimento do consumo, ele se deu exatamente com muita absorção de poupança externa, senão não teria acontecido. E agora, a gente sabe que a poupança externa está chegando ao limite, mas antes de chegar ao limite, a taxa de investimento chegou na frente. Esse aqui é o resultado central e preocupante que a gente tem que pensar, que mostra que o esgotamento que viria pela poupança veio antes pelo investimento. Ele poderia vir, o natural seria vir pela poupança. Uma hora a poupança não ia mais entrar, nós íamos ter que mudar o modelo com um modelo voltado para poupar e investir. Essa seria a receita. Mas nós não chegamos a nem precisar fazer isso, porque antes disso a taxa de investimento parou de crescer. Quer dizer, esse é o lado preocupante. Por isso que o PIB está crescendo entre 1% e 2%. Com a mesma taxa de investimento, não há como aumentar o estoque de capital e não há como aumentar a produtividade. Então, na realidade, é a face mais visível e mais dramática do que nós temos aqui hoje. E aí eu digo a vocês, e isso é que me preocupa, que me faz ficar pensando, é muito difícil imaginar que isso aí não se deva à ação do governo em reação à fase 1 do próprio modelo. Quer dizer, o ambiente para investimento piorou muito. A taxa real de juros caiu nesse período e caiu bastante, mas isso não foi suficiente para motivar o investimento. Eu estou falando basicamente do investimento privado, porque o próprio investimento público está sendo perseguido hoje pela política governamental. É só olhar a Petrobras e a Eletrobras, não precisa ir muito longe. Pois bem, então, essa para mim é a questão central que deveria preocupar as autoridades. É que antes de o problema surgir pela falta de poupança, surgiu pela falta de investimento. E aí, vou dizer a vocês, tem muito a ver com uma coisa que eu acho que as autoridades não anteciparam, mas com certeza vocês já devem ter pensado nisso, que é o seguinte: os modelos voltados para o consumo, eu acho que nós nunca tivemos na história recente do Brasil uma experiência como essa que nós tivemos, por isso nunca ficou tão claro. Os modelos voltados para o consumo, como ele precisa de absorver poupança externa, está aí a demonstração disso. A única maneira de você, isso eu acho que o governo não sabia, e infelizmente muitos economistas não sabem, não percebem, que para absorver poupança externa é preciso ter déficits na conta corrente do balanço comercial da mesma magnitude. Não há como a poupança externa se materializar dentro de qualquer economia se não tiver um déficit a financiar. E para ter o déficit, algum setor da economia vai ter que pagar o pato, porque os menos competitivos são os que pagam, porque o déficit tem de ocorrer em algum lugar. O déficit não será nem na área de commodities, porque nessa nós somos campeões, nós somos grandes geradores de superávites, nem será na área de serviços, porque na área de serviços não tem como importar, basicamente. Então, é proibido ter não tem relação com o exterior. Logo, o grande perdedor do modelo do consumo é a indústria. Ao contrário do que o próprio governo deve ter vendido para os seus aliados, que foi o seguinte: então, vamos colocar esse modelo do consumo para funcionar, que os investimentos vêm, a economia cresce e todo mundo vende, todo mundo se beneficia. Não é necessariamente verdade, porque a indústria, ela desempenha o que eu chamo de papel estratégico de abrir a porta para a poupança externa entrar. Então, como ela desempenha esse papel estratégico, ela é necessariamente perdedora. Que na realidade, a forma, o caminho para a poupança externa entrar e o déficit externo ser gerado é ocorrer uma apreciação real da taxa de câmbio. Não tem outro jeito. O modelo tem como uma implicação natural e embutida a tendência à apreciação real da taxa de câmbio, independentemente da conta de capital. Se a conta de capital vier só na conta de financiar o déficit, para por aí. Claro, se vier muito mais como veio, aí você ainda aprecia mais
com a ajuda da conta de capital. Só que isso aí ferra a indústria. E ferrar a indústria começa mostrando isso aqui. Chegou a hora que o custo unitário do trabalho para a indústria, que vinha estável, ali tem um bico da crise, depois ele começa a subir. Por quê? Porque o salário, que cresce sempre, vocês estão vendo, a linha de cima é o salário médio. Embaixo, no meio, é a produtividade do trabalho. Numa certa altura, a produtividade do trabalho para de subir, aí o custo unitário, que é a razão entre o salário e a produtividade, começa a subir. Como o preço da indústria não sobe relativamente ao resto do mundo, porque os preços em dólar são dados lá fora e tem o efeito China, Ásia, etc., que a indústria não consegue pagar esse aumento do custo, aí ela começa a encolher, mandar a gente embora, ou se ela puder se ajustar, diminuindo o emprego, você teria um aumento da produtividade. Como ela não consegue, aí a indústria perde competitividade, e aí chega numa situação que o governo se viu diante da seguinte escolha: ou eu tomo uma série de medidas para ajudar a indústria, ou o meu setor querido vai cada vez mais para o brejo. A característica central dessa história é que a puxada do consumo, ela não faz a indústria acompanhar do lado da produção. No fundo é isso. Como é a dinâmica disso? Só para a gente pensar. À medida que o consumo impulsiona a economia, o que acaba acontecendo? No setor de serviço, que você não pode importar, esse crescimento da demanda joga os preços para cima. Na indústria, que pode importar, você traz de fora e os preços são dados lá fora, e então você pode até cair lá fora em dólar, como a taxa de câmbio se aprecia, você tem essa mudança de preços relativos contra a indústria a favor de serviço, sendo que o aumento de salário que vem no setor, começa no setor de serviço, ele pode pagar, mas a indústria não pode. Aí ela começa a mandar a gente embora, e essa gente embora, que é a saída que ela tem, vai para o setor de serviço. Por que a taxa de desemprego é baixa? Má qualidade. Que seja, mas o fato é que a taxa de desemprego é baixa, porque tem uma transferência da indústria para os serviços. Então, vocês estão vendo como a estrutura produtiva do Brasil mudou. Se vocês olharem, isso ocorre a partir daqui, que é mais ou menos 2007, 2008. Até lá a indústria conseguiu acompanhar, porque tinha capacidade ociosa, e eles também, acho que mandaram muita gente embora, foi absorvida do serviço, e por isso eles conseguiram compensar o aumento de salário com o aumento da produtividade. Você vê que os gráficos vão juntos. A partir de um certo ponto, abre a boca do jacaré e os gráficos que passam a divergir. E aí eu vejo, bem recentemente, a presidente, num evento da CNI, dizer, em alto e bom som, não deixarei o Brasil se tornar uma economia de serviços. O Brasil será uma economia industrial. Infelizmente, ela pode dizer isso, mas já se tornou uma economia de serviços. Não há como se contrapor a isso quando você mantém um modelo voltado para o consumo. Quer dizer, o Brasil hoje, talvez vocês todos não saibam, o peso do setor de serviços é 70% do PIB, já chegou a 70%. Como é de resto na maioria das economias do mundo ocidental. Quer dizer, o outro ponto, então, que eu passaria aqui, nessa historinha que eu coloquei para vocês, é o seguinte: é que achar que o governo ia assistir esse de camarote, aí é que está o problema. Ele não ia assistir esse de camarote. Não pode. Não sei se não pode, mas... Pode, politicamente. Politicamente talvez não possa, não sei se deveria, né, questão. Mas enfim, ele não assistiu de camarote e definiu uma montanha de política de socorro à indústria, fundamentalmente socorro à indústria. Claro, de carona entraram outros segmentos, ou outras empresas, ou outros mutuários, mas enfim, então, para socorrer a indústria, ele definiu um gigantesco programa de exoneração tributária. Numa certa altura deu a ordem para o Banco Central para forçar a depreciação do real, e no primeiro momento isso foi feito em 2012, não sei se vocês se lembram, aí com políticas de controle da entrada de capitais e outras, com derivativos. E no momento seguinte o mercado cuidou de fazer a depreciação acontecer, porque
baixou a credibilidade, o próprio mercado atuou no sentido de depreciar, e isso é para ajudar a indústria. Empréstimos subsidiados maciços, especialmente via BNDES, foram voltados principalmente para a indústria. Então, veio o socorro para a indústria, e mais adiante, como isso começou a ter subprodutos indesejáveis. No decorrente da chamada conta movimento. Eu chamei de conta movimento, porque me lembra muito a velha conta movimento, e tem um cheirinho de conta movimento. E aí, o problema todo é que o socorro tem um custo alto. E começou a aparecer os custos. A desoneração tributária destruiu o equilíbrio fiscal duramente conquistado, entre outros fatores. Os subsídios contribuíram para isso. Aumentou a dívida bruta, conceito que nem se cogitava de usar e hoje tem de usar. Que você é mais rigoroso quando olha para a dívida bruta do que para a dívida líquida, abatendo os ativos financeiros do setor público. A depreciação forçada do real, obviamente, tirou aquele mecanismo de equilibrar a inflação, que subia o serviço e você tinha a ajuda da apreciação que compensava e mantinha a inflação dentro da meta. O que o governo fez para tentar combater a inflação sem dor, que é o sonho de todo governo? Veio a volta dos famigerados controle de preço, que são combustível, energia elétrica, tarifa de ônibus e pedágio, e no meio disso aí um bando de quebra de contrato. O governo até que tentou, mais recentemente, fazer as concessões andar. Esse livrinho daqui foi escrito para mostrar que estava errado no que ele estava fazendo. E aí vem o drama das concessões que não andam, que o drama aí é porque depende do governo. O setor privado tem dinheiro, a rentabilidade potencial é boa, mas como as coisas não acontecem, porque o governo quer controlar os pedágios por causa da inflação, o governo acha o lucro acha o lucro imoral, não sei o quê, aí você tem as concessões andando aí devagar. Até hoje, gente, antes do ano que vem não vai ter um centavo de investimento se materializando nas concessões, apesar de tudo que foi aprovado. O desajuste fiscal, eu acho que é o problema. Se a gente tivesse tempo, a gente ia discutir isso com mais calma, que é o grande problema que eu acho que vai ser deixado aí, porque vai ser difícil de rearrumar essa casa de novo. No curto prazo, pode, inclusive, causar a perda do investimento crédito. Isso é uma coisa que ainda não está completamente descartada. E no médio e longo, o governo não quer saber, não sabe, não quer saber que existe uma bomba vindo aí no médio e longo, que nós lá no fórum já detectamos há 2 anos, e eu venho repetindo isso, ninguém quer ouvir, que do jeito que está montada aí, a despesa com assistência e previdência vai dobrar em percentagem do PIB até o ano de 2040, sem falar em saúde, só assistência e previdência. Quer dizer, além dos problemas que hoje estão aí na área fiscal, nós temos uma bomba vindo todo ano em função das regras malucas e do agravamento do problema demográfico. Que só isso deveria ser um elemento para fazer o governo pensar em aumentar a poupança pública. Que no fundo a pergunta é: qual é a saída para isso tudo que eu disse? Só tem uma, chama-se aumentar a poupança pública, sair do modelo voltado para o consumo, voltados para a poupança, que tem que ser a pública, não é a privada, é a pública. Só que, e na pública, fazer isso pelo corte dos gastos correntes, e não aumento da arrecadação. Um dos últimos gráficos que eu queria mostrar é esse dos créditos do Tesouro junto ao BNDES. Para os que duvidam que a conta de movimento está em operação e aberta, vejam que o BNDES, os créditos do Tesouro junto ao BNDES eram ao redor de 0,5% do PIB até o final de 2007. Hoje está ali em 9% do PIB, quase. Isso representa 413 bilhões de reais. Gente, isso é um negócio assim de salto aos olhos. Nunca houve isso no passado. Uma mudança desse tipo. Bom, aqui para encerrar na parte fiscal, só para mostrar a vocês como as desonerações pesaram. A receita crescia antes da crise a 10% ao ano em média, junto com a despesa. Vocês podem olhar, aí a despesa é o vermelho
e a receita é o azul. As taxas de crescimento, mês a mês, nos últimos 12 meses, acima da inflação, era da ordem de 10%. Aí depois vocês veem que a receita desaba, chega a zero ou quase negativo. Mesmo que o PIB tivesse caído, não era para chegar a zero. Aqui é as desonerações que entram. E agora está tentando recuperar um pouco, a despesa caiu um pouco aqui, porque o salário mínimo acompanha o PIB, o PIB caiu, depois voltou a subir. Então nós estamos numa situação da despesa crescer acima da receita, já durante muito tempo, que mostra a gravidade do problema fiscal no curto prazo. Enfim, o resumo dessa ópera é que nós estamos caminhando com uma situação muito complicada, de crescimento baixo, indústria estagnada, com sintomas muito ruins em certos segmentos, como na área fiscal, como na questão dos preços. Previdenciário. A área fiscal já está lá, já era ruim, ficou pior. Os preços congelados vão ter que ser recompostos. Enfim, e o pior, eu acho que isso é uma coisa importante, o ambiente é muito hostil para o investimento privado. A gente pode gastar aqui um tempão explicando como é hostil. E tem muita quebra de contrato, interferência, e isso tudo cria um ambiente ruim para o investimento. Para mim é o que explica o investimento não continuar crescendo no ritmo anterior. E eu queria, só para não encerrar com uma outra coisa, dizendo o seguinte, uma pena que o Alqueires não está aqui, é que simultaneamente, com o estudo macro que eu fiz e que gerou essa palestra, ele é o elo de ligação nessas três coisas que vocês estão vendo aí, que são livros que eu estou com. Um eu já terminei, coordenei, está aqui. Esse aqui está praticamente pronto, será lançado no Fórum de Maio, no Fórum Nacional aqui do Mano, eu já estou fazendo a propaganda, que se chama Energia Elétrica, Caminho do Estrangulamento. Aí eu peguei o setor de energia elétrica e vou mostrar como tudo isso aqui ferrou completamente. E por que os investimentos não sobem mais, onde que as políticas estão fazendo, está dando tudo errado. Eu acho que nós temos que estudar os setores que são mais afetados. Infraestrutura é um, energia elétrica é outro. Do meu ponto de vista, o terceiro seria petróleo, que é o outro que está tendo preços contínuos, redução na capacidade de investimento da Petrobras, redução dos investimentos em álcool, que estão numa situação muito complicada. Tudo isso afeta os investimentos em função dessas ações do governo. Mas não conseguindo ainda patrocinador do petróleo, eu acabei conseguindo para um estudo sobre a Argentina, que está aqui do lado direito, que para mim é o supra-sumo do que está acontecendo no Brasil, porque tudo isso, qual é o objetivo disso? É mostrar o que está acontecendo lá e para a gente olhar e dizer, não vamos chegar lá, porque lá está muito complicado. Então, dois colegas argentinos, mais o Daniel Oliveira, que o Botafogo e o Luiz Augusto conhecem bem, que esteve lá dirigindo o escritório do BID durante um número de anos, estamos fazendo esse estudo e o Luiz Augusto e eu acabamos nos convidando para lançar esse livro aqui no dia 26 de maio. Esse da Argentina. O da energia vai ser lá no fórum. Nós estamos terminando esses dois livros aí. Para lançar um no fórum, o outro aqui. Vocês, obviamente, vão ser co-lançadores. E a gente vai discutir argentino. Eu já estou sentindo, pelo que eu fui lá, vi e o que está saindo, que realmente é um certo alívio para a gente. É duro dizer isso, mas é um certo alívio, porque lá está 10 mil vezes pior. Mas enfim, com isso eu concordo.